Bom dia, vereadores e vereadoras. Hoje temos um projeto do prefeito em pauta e pedi ao presidente da Comissão de Legislação que fizéssemos uma reunião extraordinária para cumprir o regimento. Tudo que eu pedi foi o cumprimento do regimento, do artigo 116 do regimento interno, que diz que todo projeto semelhante ou idêntico fosse anexado posterior ao anterior. Nós apresentamos esse projeto de lei, o prefeito, 60 dias depois, apresentou o projeto de lei, o projeto ficou tramitando na Comissão de Legislação, solicitei ao presidente da comissão que fizesse uma reunião extraordinária, não foi feita a reunião extraordinária, e, para minha surpresa, agora disseram que não tem como. Eu fiz uma carta de solicitação ao presidente para que fizesse a anexação, porque tinha tempo ainda hábil para segunda-feira. Fiz uma carta de solicitação ao presidente da Comissão de Legislação. Presidente da comissão, o presidente disse que o senhor deveria ter deliberado uma reunião extraordinária e feito o trâmite para que pudesse ser anexado. Como Vossa Excelência não fez, ele disse que é impossível ele fazer a anexação do projeto. Ou seja, a gente tentou de todas as formas somente o cumprimento do regimento interno nessa casa, que foi atropelado por uma questão de que só porque o próximo projeto posterior era do prefeito da cidade. Então, é lamentável, lamentável mesmo, uma vereadora com mandato nessa casa não ter o direito de requerer o regimento interno dessa casa. Então, nós temos que rasgar esse regimento. Não tem valia absolutamente nenhuma. Se não se cumpre o regimento nessa casa, tira-se o artigo 116. Ou porque é uma vereadora de oposição, se fosse da base. Eu não quero pensar nesse pensamento tão raso de oposição e base. Quando nós solicitamos, ainda há tempo para que esse projeto fosse anexado, esse projeto foi solicitado em regime de urgência, sem nenhum critério de regime de urgência. Se fosse tanto regime de urgência, teríamos aprovado a nossa emenda no projeto, quando esse projeto veio para cá. Só vou pedir aos vereadores que respeitem a vereadora que está na tribuna. Muito obrigado. Peço silêncio do plenário, por gentileza. Obrigado. Muito obrigado. Daí, quando o vereador pede uma liminar, nossa, pediu uma liminar, nós não temos outra saída. Se a gente solicita, vocês sabem que eu tenho vindo aqui, debatido, solicitado ao presidente da Comissão de Legislação que fizesse uma extraordinária, não teria dificuldade nenhuma de fazer uma extraordinária, se faz extraordinária aqui com muita tranquilidade, fizesse o encaminhamento e viesse na pauta de hoje. Aí, nos cabe pedir ao juiz que determine que seja cumprido o regimento interno dessa casa. Com todo respeito, vereadores, tem que solicitar uma questão externa para fazer valer o regimento dessa casa, porque se foi colocado numa demora em relação à questão do projeto de lei, o projeto de lei, quando chegou na Comissão de Legislação, estava pelo trâmite. E aí foi pedido vistas para segurar, para fazer um voto contrário, depois foi pedido novamente. E aí, quando se percebeu que o nosso projeto estava tentando fazer valer o trabalho de uma vereadora, aí fizeram o regime de urgência. Eu sei que o projeto é bom, até porque fomos nós que idealizamos. Eu fico muito triste de pedir o cumprimento de um artigo 116 nessa casa e ele não ter sido nem olhado de uma forma de, vamos tentar resolver, vereadora, vamos fazer. Vamos resolver essa questão do regimento. Não quero fazer atropelamento no regimento. Não quero que ele não cumpra. Não foi cumprido. Uma cláusula simplesmente clara. Tanto que a vereadora Julieta, se vocês se lembram, ela veio aqui para fazer um debate contraditório, dizendo, cara vereadora, eu ouvi a fala dela,
Vereadora, nós não vamos deixar de anexar, porque a senhora é da oposição. Nós vamos deixar de anexar, vereadora, porque o teu projeto é semelhante. Ele é semelhante, ele não é idêntico. Aí eu trouxe o regimento aqui para ela que diz, idêntico e semelhante. Aí ela disse, se fosse semelhante, vereadora, nós aqui da casa anexaríamos com todo carinho, com toda vontade. Foi a fala da vereadora Julieta. Só não vamos anexar... 30 segundos, vereadora. Seu projeto é semelhante, não idêntico. Daí eu mostrei o regimento que diz, idêntico e semelhante. Então, se a desculpa era porque ele era semelhante, não tem mais desculpa. Então, o regimento é muito claro. Todo projeto que chega nessa casa, posterior a um projeto idêntico ou semelhante, tem que ser anexado. E o nosso não foi anexado, infelizmente, atropelando o regimento interno dessa casa, com Muito obrigada, senhor vereador. Bom dia, vereador Tico Kuzma, primeiro vice-presidente desta casa, vereador Toninho, vereador Maurinácio, Bruno Pessutti, vereadora Julieta Reis, que nesse momento compõe a mesa. Bom dia a todos os vereadores, aos cidadãos que acompanham essa sessão. Eu acho muito importante o esclarecimento desta matéria que a vereadora Noêmia Rocha acaba de fazer sua fala. É importante o esclarecimento para que não haja dúvida e também a gente não atropele as competências de cada um dentro desta casa. Esse projeto que a vereadora coloca é um projeto de iniciativa em que a vereadora apresenta um projeto idêntico a esse projeto ou semelhante a esse projeto, a iniciativa do prefeito em regime de urgência. A partir do regime de urgência, esta matéria ela passa a ter um caráter diferenciado. Quanto ao projeto da vereadora, o projeto ainda está em trâmite na comissão. Então, o projeto estando em trâmite para apreciar pareceres, ou seja, salvo engano, vereadora, existem 3 pareceres que não foram apreciados. E, nesse caso, não sendo apreciado esse projeto ou os pareceres, o projeto ele não seguiu a trâmite. Ou seja, ele não está apto a votar. Então, o presidente não pode fazer uma anexação, qualquer projeto que tramita nas comissões, o vereador presidente não tem a possibilidade de anexar ou trazer a plenário sem que ele tenha todo o trâmite regimental esgotado. Então, neste caso, é necessário esgotar esta matéria, ou seja, tramitar na comissão, a partir daí ele fica apto ou não a ser votado, tá, vereador? Então, só para esclarecimento, o artigo 129, ele diz que requer anexação, melhor dizendo, no inciso 3, a inclusão da ordem do dia da proposição em condições que nela figurar. Então, a condição para que ela possa figurar e vir a plenário é no sentido de que todas as matérias terão que superar a sua apreciação nas comissões. Então, fica a vereadora também já encaminhou requerimento à presidência, nós responderemos, mas, portanto, só para que haja um esclarecimento da atribuição do presidente, neste caso, em trazer as matérias para votação. Seria isso, agradeço a atenção de todos e uma boa semana de muito trabalho nesta casa. Iniciativa Prefeito, o projeto de lei complementar 25/2018 dispõe sobre a isenção e a remissão da taxa de coleta de lixo. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.745, em 17 de abril de 2018. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.787, em 18 de junho de 2018. Regime de urgência, votação global e nominal, aprovação maioria absoluta, segundo turno. Em discussão. Eu vou discutir, senhor presidente. Vereadora Noêmia Rocha.
15 minutos, Vossa Excelência. Bom, vereadores, esse é um projeto da isenção do IPTU com o lixo, que fui a relatora do projeto na época dos 12 projetos de lei, o pacotaço do senhor prefeito dessa cidade. Entendemos que era importante a desvinculação de lixo, até porque nós tínhamos uma relação de 4.000 comércios em Curitiba que são isentos do IPTU, e aí nós ficamos preocupados. Por que comércio é isento de IPTU se eles têm renda, se eles têm fins lucrativos? Tínhamos muitos hotéis, inclusive, isentos, tinha muitas casas, muitas embaixadas, enfim, eu achei importante a desvinculação, até porque tínhamos aí uma sinalização de 82 milhões em déficit no pagamento da coleta de lixo, que nos preocupava. Alegam, inclusive, que a questão de negativa por causa dos atrasos, enfim, tinha um déficit de 82 milhões mês em relação ao pagamento de coleta do lixo. E que essa questão de desvinculação viria, sim, resolver, trazer um alento em relação a esse déficit que era alto e que a informação que nós temos está em dia, o que é ótimo. E aí nós apresentamos... Vereadora, já percebeu, na época... Só um minutinho. A vereadora disse isento da IPTU. É isento IPTU ou é taxa de lixo, esses 4? Eram isentos de IPTU e taxa de lixo, vereador. Eram os dois. Ah, tá. Era. A ideia de desvinculação era justamente essa. Quem era isento, vereador Zezinho, do IPTU, era isento da taxa de lixo. Aí nós observamos que tinha mais de 4.000 comércios que não justificava ser isento, que eu não sei por que eles conseguiram essa isenção, isentos de IPTU e do lixo. Então, foi feita a desvinculação do IPTU e do lixo, que era ligado, vereador. Quem era isento de um, era isento de outro. E aí essa desvinculação foi muito importante para aumentar a arrecadação dos impostos na cidade, nesse sentido. Até porque a gente observou que tinha, inclusive, clubes, igrejas, eram todas ligadas, isenção de lixo e IPTU. Entendeu-se quem tinha na Constituição garantido a isenção, ficaria com a isenção do IPTU, mas que começaria a pagar a taxa de lixo, que foi feito. Só que nós observamos, na relatoria, nós observamos que as pessoas de baixa renda, elas estavam também inclusas para pagamento de IPTU. E aí era uma retirada, inclusive, de um parágrafo. Então, nós só devolvemos o parágrafo. Mas aí foi derrubada, daí a isenção foi de 50%, mas na análise mais criteriosa, eu acredito, do Executivo, e também com a nossa sinalização do nosso projeto de lei, observou-se que realmente precisava de isenção da taxa de lixo para baixa renda. 60 dias depois que nós trouxemos esse projeto, veio o projeto do prefeito. O que é importante para mim? Eu lutei, é verdade. Lutei para que o regimento fosse cumprido, é verdade. Porque se a gente não lutar para o regimento ser cumprido nessa casa, então vamos rasgar o regimento. Mas considero que é um projeto bom para a cidade, considero que vai trazer um alento para a população de baixa renda, que precisa desses 58 centavos dias para sobrevida, para comprar o pãozinho da manhã, eles precisam de ajuda, e aí não são grandes geradores de lixo. Inclusive, eu quero deixar claro aqui que quando fala-se em isenção de lixo, isenção de imposto, fala-se nas grandes igrejas, que a qual nós fazemos parte dessa comunidade, mas as grandes igrejas já têm o seu programa de retirada do lixo, elas pagam o seu lixo, porque é acima de 600 litros semanais. Então, todo gerador de lixo da cidade, inclusive eu estou fazendo um pedido de informação, se todos estão inclusos nessa questão dos 600 litros semanais, e os que passam já têm o seu programa de geração de lixo reciclável. Então, eu acho importante esse projeto, vou votar favorável, quero pedir voto de todos vocês.
até porque a importância de termos esse alento para pessoas de baixa renda. Vereador Mauro Inácio. Obrigado, vereadora Noêmia. Bom, dizer para Vossa Excelência que toda essa casa tem essa preocupação, né, com a taxa de lixo. Inclusive, ano passado, logo após a votação, a mesa executiva, o presidente Serginho, o primeiro secretário, Bruno Pessutti, esse vereador que vos fala, estivemos com o prefeito no sentido de pedir uma reavaliação desse projeto também. Inclusive, logo em seguida, o prefeito se pronunciou comunicando da incapacidade contributiva. Foi feito aquele recadastramento, que ainda está em análise lá no setor do IPTU, aqui está o primo, o diretor da área. Foi colocada, então, essa questão da reavaliação das pessoas que não tivessem essa capacidade de contribuição da taxa de lixo. Então, a Prefeitura tem essa preocupação, essa casa, através da mesa executiva, dos demais vereadores da base também, tem essa preocupação, e estamos buscando melhorar essa questão. Acho que ainda há uma discussão que ainda vai, não só nesse projeto, mas ela tem que ser aprofundada, e o prefeito tem essa sensibilidade e certamente ouvirá esta casa. Seria isso. Muito obrigada, com certeza. Uma parte, vereadora. É claro e notório que realmente tem essa preocupação. Vereadora professora Josete. Obrigada, vereadora, pela parte. Eu gostaria só de relembrar que na votação dessa lei no ano passado, do projeto, né, que depois se transformou em lei, nós votamos contrariamente. Não por conta do mérito, porque nós entendíamos da mesma forma, como Vossa Excelência colocou na sua fala, que havia necessidade de desvincular a taxa do lixo do IPTU. No entanto, o projeto era muito genérico e não estabelecia de forma mais detalhada como se daria essa cobrança, né? E realmente as faixas de cobrança, como é que, de fato, isso ia refletir para o cidadão e cidadã. Então, apontamos esses problemas e, por isso, votamos contrariamente ao projeto naquele momento. Então, acho que a apresentação, né, dessa alteração agora por parte do Executivo, né, na verdade, aponta para o fato de que nós estávamos certos naquele momento, né? Então, eu acho que é muito importante que todo e qualquer projeto do Executivo seja bem avaliado, bem pensado, para que depois, na sequência, a gente não tenha que ficar alterando lei novamente, né? Então, eu vejo que temos que ter esse projeto como exemplo, justamente para evitar, né, essa quantidade imensa de regimes de urgência que deixam muito difícil a nossa atuação enquanto parlamentares, no sentido de aprofundar o tema, poder contribuir, né, e realmente votar de forma clara todo e qualquer projeto. Então, parabéns pela sua intervenção. Eu acho que nós temos também que buscar valorizar as iniciativas dos vereadores e vereadoras. Então, uma vez que nós já tínhamos o seu projeto tramitando, eu acredito que, regimentalmente, né, o projeto prefeito deveria ser anexado ao seu, né? Óbvio, foi aprovado um regime de urgência, né, então isso acaba prejudicando, como eu disse, o debate nessa casa. Então, parabéns pela sua iniciativa também e parabéns pelo debate. Muito obrigada, vereadora. Aí, nós trazemos esse esclarecimento. Regime de urgência nunca é benéfico. Nós tivemos um projeto aqui nessa casa em relação à taxa para cartórios judiciais. Vocês lembram que eu fiz uma emenda, falei, olha, eles têm que ser cobrados também, eles têm fins lucrativos. Enfim, foi uma vereadora que falou, foi derrubado. O que aconteceu? O prefeito manda um projeto para essa casa, veta essa parte que beneficiava os cartórios. Então, o que acontece nessa casa? Nós estamos ajudando o trabalho do Executivo. Nós queremos trabalhar junto com o Executivo para o bem da cidade. Todas as vezes que o prefeito dessa casa trouxe um projeto que beneficia a cidade, eu votei favorável. Não tenho dificuldade nenhuma de votar com o senhor prefeito. Agora, a gente apresenta aqui emendas, como esse do cartório. Aí o prefeito, a vereadora está correta, vamos vetar essa parte.
Agora, desse projeto, a vereadora está correta, vamos fazer um projeto igual. Então, caros vereadores, a oposição nessa casa e os que estão também independentes nessa casa, tem sim boas intenções de fazer o melhor nessa casa e de mostrar as dificuldades que nós estamos enfrentando. Exemplo para vocês, provavelmente alguém vai responder esse quesito. Se vocês verem lá na mensagem, a remissão é de R$342 mil. Só famílias que recebem Bolsa Família, está no site oficial. Em Curitiba são 30 mil. Esses 342 corresponde a 900 mil famílias. Só elas que vão ser beneficiadas? Se nós não tá na lei, deveria estar, está na mensagem. Então, pode ser que seja, eu até acho que deve ter sido um erro de digitação. E isso são questões que a gente podia ser melhorado em relação a essa questão. Ser avaliado. O regime de urgência nunca é benéfico nessa casa. Vocês podem perceber. É um tal de votar e vereador ir lá na mídia e falar, eu não sabia que era assim. Então, a dificuldade é justamente isso, é de trazer essa casa projetos em regime de urgência, não dá condições nenhuma da gente fazer uma análise mais criteriosa, e aí a gente passa, e daqui a pouquinho o prefeito manda outro projeto corrigindo. Tem a questão lá do limitador, do vereador Felipe Braga Cortes. É possível que o executivo manda para essa casa um projeto com limitador. Então, nós estamos perdendo a oportunidade de contribuir com o executivo enquanto parlamentares. Nós estamos aqui para contribuir. Eu nunca fui uma vereadora de bater por bater, nunca. Mas sempre contribuindo, e eu quero que vocês avaliem essa questão da oposição, que está fazendo um trabalho excelente, que está trazendo à luz questões que muitas vezes está passando nessa casa. E que daí a gente recebe de novo um veto do prefeito, um novo projeto do prefeito, sendo que nós estamos trabalhando dobrado. Se essa emenda fosse aprovada lá, quando apresentei no projeto, nós não estávamos aqui usando uma sessão ordinária, trabalhando para uma questão que já tinha sido resolvida o ano passado. O ano passado tinha que ter sido resolvida essa questão. Até na questão das pessoas teriam tranquilidade, olha, nós fomos isentos, a de baixa renda. O que aconteceu? A baixa renda foi tudo para a prefeitura, foi todo para regionais. Escuta, eu não tenho dinheiro nem para comer, vocês estão me cobrando taxa de lixo, e altíssima, porque teve um aumento. Se nós tivéssemos com clareza, com um coração assim, sem estar na defensiva, porque era uma vereadora de oposição, nós teríamos resolvido essa questão em 2017. Essas pessoas já estariam tranquilamente isentas do IPTU. Aí não, tem esse embate. E aí dá no que dá, que a gente está aí usando uma sessão ordinária, usando dinheiro público, se a gente pudesse ter resolvido lá no projeto de relatoria, da nossa relatoria, quando a gente desvinculou a taxa de lixo. E o IPTU, que nós entendemos que era realmente algo muito bom. Eu estou fazendo um pedido de informação, qual que é essa questão em relação ao que nós estamos diminuindo nos 82 milhões, que era de déficit, que eu achava absurdo também, de déficit na taxa de lixo. Isso não pode acontecer. Agora, precisamos também, enquanto executivo, fazer uma campanha de lixo que não é lixo. O Brasil é um dos países que mais joga comida no lixo. Comida, alimento. Joga coisa boa no lixo. Vocês sabiam que tem famílias que sobrevivem em catar lixo lá no lixão? Sobrevivem. Recentemente acharam um anel de formatura caríssimo. Acham de tudo no lixo. É hábito do brasileiro não ter essa preocupação. E nós estamos vivenciando dias muito difíceis. Precisa, sim, fazer uma campanha em relação à reciclagem do lixo. Precisamos investir em políticas públicas. Porque o que está fazendo? Todo mundo joga, aí fica caro e a população reclama. Mas o que pode ser feito? A não ser uma boa de uma propaganda, de uma campanha em relação à reciclagem do lixo, que Curitiba já foi referência, eu acho até que ainda é referência em relação a uma cidade limpa. Então, caros vereadores, eu vou votar favorável a esse projeto, porque entendi que, na época, já precisava ser favorável, mas estamos aqui,
em 2018, trabalhando, fazendo uma sessão ordinária, justamente por uma questão que poderia ter sido resolvida em 2017. Então, peço voto favorável a todos vocês. Minha vaidade não chega a tanto de travar esse projeto, porque eu sei que beneficia, sim, uma cidade. Poderia, sim, travar, mas eu acho importante dar continuidade e pensando na população, até porque eu represento a população. Continua em discussão o projeto para discutir, vereador Felipe Braga Cortes. Concedemos a palavra por 15 minutos. Bom dia a todos. Vou tentar não ser repetitivo, vou fazer uma fala aqui um pouco diferente. Vou pedir ao nosso representante e amigo de todos, aqui o primo, que realmente, já que não tem a indicação da liderança do prefeito, enfim, de aprovação da emenda que trata a questão do limitador, que possa, então, na sequência, receber o setor que fez toda a reivindicação e que, na realidade, afirmo para vocês que o Cresce e o Secov não tinham absolutamente nenhuma informação e não tinham, melhor que informação, feito uma avaliação, porque não tinham informação, da mudança ocorrida na questão da taxa de lixo. O que foi divulgado para a mídia e o que saiu realmente era que, como estava com a cobrança no IPTU, do qual nós concordamos, não podia ficar em função dos isentos, que acabavam não pagando a taxa. Isso ficou muito claro. Mas não ficou claro, absolutamente não ficou claro, a retirada do artigo que constava o limitador. Infelizmente, talvez por ser uma emenda assinada por vereadores que não fazem parte da base do prefeito, e esses vereadores discutiram e foram atrás de informações a respeito do limitador, eu digo que cabe agora ao prefeito e sua equipe, a Secretaria das Finanças, aqui representado pelo primo, que façam realmente uma avaliação do impacto que terá, e terá um impacto, a partir do momento que os condomínios, através do seu síndico, enfim, de uma reunião de condomínio, mestre Pop, lá da tua região, qualquer condomínio da Minha Casa Minha Vida, vão se reunir, vão fazer uma reunião, lá provavelmente estará uma empresa, ou 2 ou 3 empresas que farão propostas, para que seja recolhido o lixo como um grande gerador, e não mais per capita por unidade habitacional. Isso vai acontecer, e isso vai refletir diretamente na arrecadação do município de Curitiba, para que essa arrecadação, evidentemente, é repassada à empresa que faz a coleta e o destino final do lixo da cidade de Curitiba. Nós temos 2 contratos. Temos o contrato da coleta, que está sobre júdice, não sobre uma análise do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eu não sei, até então, nós não tivemos a informação da secretária Marilza se foi resolvida. A Fabiane fala aqui que não foi. Isso é uma decisão que tem que ser o mais rápido possível resolvida. Por quê? Porque necessita-se de uma nova licitação para coleta. Nós estamos no segundo chamamento por emergencial. Já teve durou 6 meses, e agora, se eu não me engano, no mês de março, eu não me lembro bem se é março, mas por volta de março, venceram os 6 meses, e a prefeitura contratou novamente da empresa Cavo por mais 6 meses a coleta. Nós temos daí o destino final, que é a Estre, lá na Fazenda Rio Grande, a Sense, aqui onde nós fomos na SIC. 10% do contrato de lixo
do consórcio de lixo, 10% vai para a Sense. 10%. O restante, 90%, vai para a Extra, na Fazenda Rio Grande. Então, primo, eu queria até, se for possível, na sequência, uma reunião realmente, eles vão trazer dados, o Secov, principalmente, está levantando os dados das unidades habitacionais, dos condomínios que já fazem a contratação no regime de grande gerador, e a análise deles é que, evidentemente, com o valor acrescendo da forma que acresceu, não tendo mais o limitador de IPTU, isso correrá num número maior, e isso vai trazer uma redução significativa da arrecadação do contrato, da arrecadação que vai pagar o contrato de lixo da cidade de Curitiba. Então, infelizmente, pelo que andar da carruagem, não houve nenhuma mudança nesses dias, referente a uma análise, né, do município. Esperamos que essa análise seja feita pela Prefeitura e que seja, talvez, encaminhado para a Câmara, antes do final do ano, uma correção referente a esse limitador. Esse limitador vai trazer, principalmente para o ano que vem, agora que existe uma atenção maior, agora que a população entendeu, ou talvez tenha entendido, as mudanças que ocorreram, na hora que cada um for pagar a sua taxa de lixo no ano que vem, principalmente no comercial, que é essa diferença que deu muito grande, que ficou no limite de R$ 470 agora por unidade. Era isso, muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Encerrada a discussão, vamos à votação. Vereadores e vereadoras, registrem os seus votos. Lembrando que precisamos maioria absoluta para a aprovação do projeto. Fazendo o registro, estão presentes conosco Sérgio Luiz Primo, ele que é diretor do Departamento Imobiliário, de Rendas Imobiliárias do município de Curitiba, o doutor Paulo Fortes, procurador fiscal, também a senhora Nerci Leffer, da Rua de Cidadania Matriz, que está acompanhando o projeto número 4, da senhora Maria de Lourdes Paim e Maria Daura Passos, também trabalham na Regional Matriz, Jaroslau Soares, Anderson Aldigor, Mariano de Almeida, também são da Rua da Cidadania Matriz, e William Noel, presidente do Shopping Popular, estão acompanhando o projeto que entrará em pauta, que é o número 4. Sejam bem-vindos. Encerrada a votação. Trinta vereadores votaram com a expressão sim, portanto, projeto aprovado em segundo turno. Próximo projeto da pauta, iniciativa prefeito. Projeto de lei complementar número 27/2018. A iniciativa é do prefeito. Altera dispositivos da lei complementar número 40, de 18 de dezembro de 2001. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.766, em 17 de maio de 2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.787, em 18 de junho de 2018. Regime de urgência, votação global e nominal, aprovação maioria absoluta em segundo turno. Regime de urgência, segundo turno, em discussão.
Não havendo discussão nem encaminhamentos, esse projeto foi discutido em primeiro turno, portanto, passamos à votação. Vereadores, se manifestem pelo voto. Votação global e nominal, maioria absoluta. Todos os vereadores que estão presentes em plenário devem se manifestar. Vereadores, registrem seus votos. Encerrada a votação. Vinte e 27 vereadores votaram com a expressão sim, portanto, o projeto aprovado em segundo turno